Olá, família, Deus abençoe. Sou eu, Pascoal Silva. Família, hoje vamos falar um pouco sobre confessar pecados, ter caráter, ter a responsabilidade de assumir o erro, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades do reino celestial. E ainda assim, nós devemos lutar contra nós mesmos, confessar os nossos pecados, falar a verdade. Já vou ler um versículo aqui de Paulo. Hoje, muitos vivem no pecado e não têm a coragem de confessar. Não têm a coragem de conversar com alguém e dizer que está passando por luta de pecado. Porque todos nós temos nossos pecados, sejam eles ocultos ou se alguém sabe. Só que Deus está vendo tudo. Deus. E aí, se nós começarmos a falar de pecado, vai falar que nós estamos apontando. A questão não é apontar e dizer o seu pecado. É porque o meu pecado só é diferente do teu. Só que a diferença está em quanto nós confessamos ele para Deus e buscamos ajuda sim com algum irmão que dá para confiar e conversar sobre essas coisas. Você não vai sair falando para todo mundo. Porque hoje em dia também, se você falar do seu pecado por irmão errado, ele vai sair te defamando e não é assim que era para acontecer. Nós devemos confiar em nossos irmãos em Cristo, falar do nosso pecado e orar até vencer ele, todos os dias. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. A primeira carta do apóstolo Paulo para o discípulo Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. A carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Outras versões diz que ele, está escrito assim, que ele é o pior dos pecadores. Porque o passado de Paulo foi terrível. Mandava prender, mandava matar cristãos de todas as idades, de criança a idoso. Então devemos ter essa humildade, este quebrantamento e dizer os nossos pecados para um irmão de confiança assim. Primeiro orar a Deus, buscar não viver naquele pecado mais e pedir ajuda para alguém. Aí você vai orando, você vai jejuando, vai se consagrando. Vai chegar um momento que você vai vencer esse pecado. Nós homens, eu vou falar de um pecado dos homens, que é, assim, entre aspas, não é normal a palavra, é... Todos os homens praticam, muitos homens praticam. A pornografia. Faz 4 anos que eu estou liberto da pornografia. E não tem problema nenhum falar sobre isso. Agora tem muitos irmãos que ainda continuam praticando a pornografia. Mesmo casado ou sendo solteiro, não importa. Pecado é pecado. Então lá vivem na pornografia. Tem mulheres também que vê pornografia, mas os homens veem muito mais do que as mulheres. As mulheres sabem disfarçar muito bem, agora os homens não. Na hora que faz uma coisa errada, já fica com a carona de culpado. É só um... Eu vou deixar esse entre linhas porque é que os homens mais sofrem. É isso. Muitos homens sofrem com a pornografia.
Vão lá, muitos são casados ou solteiros, mas mesmo assim tá ali, na pornografia. E não consegue pedir ajuda para alguém, não consegue orar mais. Realmente não é chegar na pessoa e apontar e julgar na forma de você querer maltratar aquela pessoa no julgamento. Porque a Bíblia diz para nós não julgar a aparência. Então você vai lá conversar com a pessoa, ver o que está acontecendo, se ela quer realmente ajuda, se ela quer sair daquele vício, daquele pecado. Tem muitos pecados: pornografia, luxúria, glutonaria, a vaidade. As mulheres são vaidosas, muitas hoje. Usa vestidinho curto, vivem na lascívia e dizem que é normal. Não, não é normal. Isso é pecado. Tudo isso é pecado. Então, devemos estar sempre apostos, sim, de ajudar as pessoas, confessar nossos pecados para Deus, principalmente, e lutar contra ele, porque realmente não é fácil. Porém, se até Paulo escreveu que ele é o pior dos pecadores, quem somos nós, não é mesmo? De ficar julgando o outro, só apontando o erro do outro. Mais uma vez, o meu pecado só é diferente do teu. Mas o que eu estou fazendo com ele para eu poder não mais praticá-lo? Mais uma vez a pergunta: o que eu e você estamos fazendo para que nós não venhamos mais praticar este pecado que nós temos? E é difícil? É difícil. Vou ler mais uma vez. A carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, que eu e você possamos sim sempre orar, lutar contra os nossos pecados, não é mesmo? Esses pecados íntimos, pecados ocultos que só nós sabemos. Claro, procurar ajuda, que é importante também. Procurar a pessoa certa para conversar sobre isso. E logo, logo, seremos totalmente libertos dos pecados. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado com esta palavra e que nós possamos juntos sempre estar se edificando, lendo a palavra e, claro, vencendo os pecados de cada dia. Não é mesmo? Deus abençoe. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e deixem um comentário aí. Amém? Deus abençoe.